Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos chegando aqui para mais uma edição do De Cara com de Castro. Dessa vez temos um convidado para lá de especial, ele que é árbitro CBF, um dos maiores nomes, um doutor da lei de futebol do nosso estado. Ele que não posso mais nem chamar de revelação, porque já é uma realidade do nosso futebol, da nossa arbitragem no Maranhão, né, e que sai do Brasil. Maicon Matos Nunes, seja bem-vindo, meu amigo, muito boa noite. Muito boa noite, Bri. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, e segundo a você pelo convite, estar participando hoje do seu programa. Estamos aqui para somar, fique à vontade. Perfeito. Maicon, meu amigo, a primeira pergunta não poderia ser outra. A regra é clara? Sim, a regra ela é clara e bem objetiva, por isso que desde 2014 ela vem sofrendo as modificações e as mudanças para tentar deixar mais claro e objetivo o entendimento dos telespectadores, dos dirigentes, dos técnicos e também dos jogadores. Então ela é bem clara e objetiva. Uhum. Você é árbitro CBF, né? Há quanto tempo, mais ou menos? Há quanto tempo? Eu sou há 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos. 6 anos. 6 anos. Infelizmente, fiquei reprovado em algumas edições e outra eu fiquei com contusão, com uma lesão. Mas graças a Deus fiz o tratamento, me recuperei e faço parte do quadro. Graças a Deus representar o estado do Maranhão da melhor maneira possível. Que bom, meu amigo. Fico feliz por você, por fazer parte desse quadro da CBF. E conta pra gente, eu imagino que essa inspiração possa ter vindo do seu pai, né? Mas por que ser árbitro de futebol, cara? Na minha opinião, a profissão mais difícil e mais perigosa que existe, cara. Verdade. Primeira coisa que eu fiz foi querer ser gandula. Cheguei para ele e disse assim, pai, eu quero ser gandula. Ele olhou assim para mim, cara, mas tu quer ser gandula? Eu disse, quero. E aí eu comecei a frequentar, né, Nilzinho Santos, Castelão, os jogos. Participei também de Copa do Brasil e assim sucessivamente. Mas eu tinha em mente para saber o que o jogador falava pro árbitro e o que os jogadores falavam entre si. Vou lhe dar um exemplo. Eu olhava no jogador, né, sendo rivais, olha, se tu passar aqui, principalmente zagueiro e atacante, eu vou te quebrar, eu vou te botar lá naquele alambrado. Aí eu ficava com aquilo na cabeça, impressionado, né? Terminava de descer o túnel e ia para passar lá em casa. Aí, ó, não esquece de levar o carvão, que eu vou preparar lá a carne lá pra gente. Aí eu ficava olhando assim, mas lá em cima ele acabou de dizer que ia partir o cara no meio e agora são amigos. Só que assim, é uma emoção, claramente são dois profissionais que querem brigar pelo seu espaço e também pela sua equipe. E aí eu comecei a entender o que era o futebol e também a torcida. Cara, torcedor é algo assim impressionante. E aí comecei a ter isso, né, essa adversidade. E quando chegou em 2012, primeiro curso para árbitros, né? E aí eu cheguei e falei para o Marcelo, quero fazer o curso. Aí ele ficou assim, quer mesmo? Quero. Para lhe falar a verdade, ele não disse assim diretamente, ele perguntava se tinha interesse, já fui jogador na modalidade de futsal, campo, fiz artes marciais, taekwondo, jiu-jitsu, e aí não levei à frente. E aí eu fui alimentando essa opção. Aí eu decidi fazer o curso 2012, 2013, a primeira turma, e graças a Deus eu já tenho 10 anos de federação. Pô, parabéns. 10 anos é muito tempo, mas... 10 anos, para você ver, passa muito rápido, muito rápido. Eu imagino, até porque hoje você apita, né? Campeonato Brasileiro, né? Você já tá mais no eixo, né? Mas quando você começou, era campeonato de quê? De base? Corretamente. Primeiramente, quando o árbitro conclui, né, o curso, tanto o árbitro como... Hoje não é assistente, é outros árbitros, é uma regra mesmo, diz. Começamos nessa categoria de base, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, hoje é sub-20. Antigamente tínhamos o sub-23, mas permanecemos com o sub-20.
E aí, com trabalho, treinamento físico, agradecer ao professor Carlos Augusto, os outros componentes da comissão de arbitragem, o Henrique Cantanhede, Raimundo Benjamin, que é presidente do sindicato, eles acompanham na beira do campo o desenvolvimento de todos, alunos, ex-alunos, hoje árbitros, para mostrar o que precisa ser alinhado e o seu desempenho. E assim, sucessivamente, acredito que todos possam se sair bem, aí começa aí uma Série C do Maranhense, uma Série B, e assim almejar a Série A, tendo qualidades, obedecendo os requisitos dos quais é o mesmo que a CBF pede, é indicado para o quadro nacional e lá continua o trabalho. Agora eu imagino que quando você começa na base, no 13, no 15, para além dos dois times, você tem um terceiro adversário que é a família das crianças, né, rapaz? É complicado esse negócio. Demais. Porque eu já passei por isso, né? Meu pai, minha mãe iam me assistir, e aquela emoção toda, meu filho, não sei o que, foi falta, não foi. E muitas das vezes, hoje, além de ser um árbitro de futebol, nós somos, assim, psicólogos, professores de educação física, para poder acalmar. Então, muitas das vezes, já tivemos palestras informando pais, mestres e acompanhantes, por favor, mantenham-se calmos, porque uma criança está ainda em desenvolvimento, então se ela se atentar para essa forma, né, dessa veracidade como vocês estão agindo, vai ser o espelho, e realmente é o espelho. Então, tanto que em um jogo, uma criança agiu de uma certa forma, e aí eu parei o jogo e disse, olha, não é mais assim, a regra diz dessa seguinte forma, tal. Quando terminou o jogo, o filho chamou o pai e disse, olha pai, o tio disse que agora é assim, não é da forma como o senhor falou. Então nós somos um professor. E, assim, e é muito bacana, é muito gratificante saber que nós estamos ali contribuindo para um cidadão, se não for um jogador, mas será um cidadão de bem, e Claro. se encontrará no futuro qual a sua melhor maneira de exercer a função. E, Maicon, pegando esse lance que você falou, né? Muitos jogadores não conhecem da regra, né? Ou eu estou equivocado? Assim, infelizmente, eu não vou generalizar, eu vou dizer, alguns não conhecem, ou se conhecem, não querem falar, não sei, isso é uma opinião um pouco demasiada, mas eu acredito que deveriam ter um conhecimento mais a fundo. Por exemplo, nós temos exemplo das nossas pré-temporadas. Alguns clubes procuram o presidente da CEAF, procuram a federação, para que possamos passar os instrutores, não árbitros, quem são pessoas responsáveis para isso, são os instrutores, ou os árbitros que vão fazer o curso sendo chamados pela CBF, chega e passa, olha, a CBF quer da seguinte forma, e aí o instrutor vai lá e complementa. Então, eles deveriam saber, porque a mão, o impedimento, tá aí uma coisa, mão, impedimento, falta, o que é uma temeridade, o que é uma força excessiva. Então, eles deveriam ter esse conhecimento. Então, os atletas que têm esse conhecimento, confesso que fica um pouco mais fácil, entendeu? Mais fácil porque ali ele vai te entender. E você vai se sobressaindo aos poucos. Olha, eu entendi dessa forma, da minha visão, da minha colocação, assim se torna mais viável. Eu entendo. E aí você falou de questão de mão, né? De impedimento. Sabe, Maicon, eu penso que em casos, por exemplo, de mão para pênalti, né? A mão na área, pênalti e tal. Cara, para mim, a minha humilde opinião leiga é que todo toque na mão tinha que ser pênalti. Não sei o que você pensa, mas para mim seria muito mais fácil. Eu acredito que se nós não tivéssemos muito da questão da interpretação, iria facilitar muito o trabalho de vocês. Porque ia ficar mais simples, na minha visão. Tipo, ó, pegou assim, e acabou. Eu acredito que iria evitar falsos julgamentos, principalmente contra a arbitragem, né? O que você pensa a respeito dessas situações assim? É uma questão que ela é muito pontuada. Não só você, mas como todos, em geral, acredito.
tanto na rede regional e nacional, é um ponto do qual sempre é batido em cima. E eu digo assim, por isso que a regra está vendo essa mudança, para poder explicar, para poder ter esse entendimento, mas é um lance factual, é a mão de apoio, a mão, por exemplo, o jogador ele vai proteger a sua meta. Ah, professor, não tive intenção. Primeira coisa aqui, o que é intenção? Eu não sei o que você pensa, eu só sei o que a regra diz. A regra diz o que é fato, factual. Então aconteceu, eu tenho que marcar. E se ela obedeceu as diretrizes que a regra diz, tudo bem, segue o jogo. Agora, se não, é uma infração e tem que ser marcado. Então, muitas das vezes, entendam que, eu tive intenção de jogar, eu tive a intenção, mas, infelizmente, cometeu uma infração. E por isso que a regra está passando por essas modificações, aprimorando, buscando, principalmente nesses pontos. Conforme a sua opinião, é uma opinião válida, porque bateu, ele está protegendo a sua meta, ele ampliou o espaço corporal, mudou a trajetória da bola. Então, tudo isso é um critério a ser analisado. Por exemplo, Mike, eu uso óculos. E então, todo lance que eu jogo de óculos, né? Então, todo lance que eu vou defender uma bola parada, ou às vezes até um chute a queima-roupa, é normal eu levar a mão no rosto. Correto. Então, basicamente, eu correria risco todo mundo. Porque o seu óculos você passa por é outro modelo, né? É o que até fica preso na nuca e que não tanto oferece risco para os seus olhos, é um adaptado. E aí você corre esse risco, porque o que a regra entende? Veja só, se você está na sua meta, você olha o zagueiro, está de frente, o gol está nas suas costas, você vai proteger, eu chuto, você vai colocar a cabeça. Aí passa o lance e tal, chuta a bola novamente, aí você vai lá e coloca a mão no rosto para proteger. Espera lá, se você acabou Tipo de botar a assim, cabeça, se você acabou de colocar a sua cabeça para proteger a meta, momentos antes, e agora você coloca o braço, infelizmente você está usando o artifício de burlar. Infelizmente aí é uma infração. Então é isso que eles entenderam associar. Poder, pode. Você está entendendo? Então, esses são os cuidados que hoje que o atleta deve ter. O atleta ele deve ter esses cuidados para que não haja tanto perigo, mas sim também não possa burlar a regra. e Michael, cara, me diz como que vocês conseguem tomar esse tipo de decisão, cara, em fração de segundo? Porque o apito tá aqui na mão, mas vocês levam a boca, é coisa que 2, pênalti ou não é nada. Como Verdade. que faz para tomar essa decisão tão rápido? Aí nós vamos entrar por uma fisiologia do corpo. Né? Então, quando utilizamos principalmente o treinamento físico, bem oxigenado, o poder de concentração, nós temos a psicóloga, que ali ela vai tratando, né? Então, esse tempo de reação que nós vamos ter, já é um trabalho do nosso cognitivo. Então, nós já estamos ali também já com o hábito, com o treinamento. Quanto mais você vai treinando, mais sua mente ela vai se preparando para que quando venha ocasionar qualquer tipo de infração ou ação, aí você toma essa decisão. Mas confesso, para isso precisa estar bem oxigenado, precisa estar bem preparado e bem colocado, encaixado no lance para tomar a melhor decisão. Então, são três coisas que a gente utiliza muito, mas hábito, ver, esperar e decidir. Então, você vai ver, você vai esperar o que vai acontecer para poder você decidir. São 3 segundos. Mas, professor, você demorou. Calma, eu tenho tempo de raciocínio. Calma, eu não sou disjuntor, que tu toca, ele acende. Não, calma, eu preciso ver para poder analisar. Então, é isso que muitas das vezes as pessoas pensam que nós somos máquinas. Não, nós somos seres humanos como eles. O jogador muitas das vezes quer marcar um gol, beleza, mas ele vai e chuta, com uma força desproporcional, uma técnica do chute errado, pronto, perdeu o gol. E aí? E o árbitro? Então, até eu levar o apito, eu tenho que estar bem oxigenado para tomar decisão. E constantemente nós estamos tendo, né, com a comissão, esse trabalho. Os vídeos para poder, olha, acontecer esse lance assim, assim. Olha, recentemente ontem, até compartilhei com você, a nossa pré-temporada com a CBF.
Então, o presidente Sandemi, juntamente com a sua comissão, ontem foi um treinamento específico sobre esse vídeo, para aprimorar para quando chegar dentro do campo, termos êxito e acerto no lance. E como que é essa comunicação, Michael, por exemplo, com os teus auxiliares, né? Porque você está ali geralmente de frente para o lance, mas você também tem um auxiliar que vai estar de um lado ou do outro do campo, que vai poder te ajudar ou não, né? Como que funciona geralmente isso? Hoje, nós temos um mapa. O campo de futebol para o árbitro, ele tem um mapa. É onde eu tenho que atuar e é onde que não há necessidade, de acordo com o jogo, o lance possa ocasionar para que você esteja lá. Mas hoje nós temos um mapa. Então, a zona de atuação do árbitro, hoje, ela é mapeada. E o assistente, por exemplo, uma jogada na linha de fundo, vai ser a linguagem mais fácil para poder entender. Não vou usar um termo tão técnico, porque senão vai deixar um pouco em dúvida as demais pessoas que estão escutando. Mas, por exemplo, aquela linha da grande área próxima aqui do assistente, e aquela do outro lado, que é a zona do árbitro, como é mencionado. Esse lance dessa bola dentro ou fora, é o árbitro que tem que estar lá. Ele vai tomar a decisão. Uma jogada de contra-ataque, quem vai tomar a decisão é o assistente que vai formar para ele a linha frontal. Primeiro o lateral, o árbitro, e a frontal é quem? O assistente. Então mudou. Ele vai me dizer se a bola foi dentro ou se foi fora. Se for dentro, ele vai levantar seu instrumento de trabalho, que é a bandeira, e informar que foi dentro. Ele não fala que é pênalti, ele diz que é dentro. E aí ele corre para a linha da interseção da grande área, informando que a infração foi dentro. Por quê? Estou me deslocando para a grande área. Se for fora, ele torna a levantar seu instrumento de trabalho, informando que é fora, dá os 3 passos para a esquerda, informando que é fora. A esquerda, para poder configurar visualmente que foi fora. Aí sim. Então, eu sou uma peça de informação para ele e eu depois uma peça de informação que ele é para mim. Nossa, então é todo um jogo de expressões também, né? Tipo, o corpo falando durante os 90 minutos. Isso. Hoje, graças a Deus, nós temos o microfone, todo o tempo nós estamos ali conversando, ativando, né? Que é para poder o árbitro estar todo o tempo ali ligado. Não é mais 100% nem 110%, é 220%. Dá o melhor. Então, esses lances que não são, as pessoas, né, que não têm conhecimento, não são lances duvidosos. No nosso termo, são lances ajustados. Então, lance duvidoso, não, são lances ajustados, que dali nós temos que estar bem posicionado para tomar a melhor decisão. Perfeito. E começando a falar em lances ajustados, Michael, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e aqui o pessoal tem algumas dúvidas e eu queria pedir, por favor, que você respondesse para a gente. A primeira delas, né, é sobre o cartão azul, né? Você é a favor, é contra? Explica para quem não sabe, por exemplo, o que é, né? O que seria mais ou menos essa ideia do cartão azul aí no futebol? Certo. Fizeram um estudo para implantarem novamente esse cartão azul. Só que, assim, da forma como o desenvolvimento do futebol está em decorrência, fizeram uma votação para saber se seria validado ou não. Então, tanto que essa pessoa que fez isso é o Arsène Wenger, o ex-treinador do Arsenal. Ele é a pessoa responsável por isso. Ele apresenta esse projeto. E aí, o que acontece? Saíram para votação. Só que viram que não haveria tanta necessidade, porque o cartão azul, o jogador seria eliminado naquele momento, ele iria sair, iria permanecer um tempo regulamentar, que estava em torno de 5 a 10 minutos, e depois iria retornar. Então, ele seria excluído temporariamente. Então, eles viram que isso iria impactar um pouco a mais, acredito, no que eu entendi no contexto. E havendo o quê? Que o futebol hoje ele é mais rápido, é mais desenvolvido. Então, nós temos o que a diretriz da regra diz, que é a sua temeridade, a sua força excessiva, sua conduta violenta, ou a imprudência segue o jogo. Então, o cartão amarelo ele tem todas as diretrizes. E o azul ficou só específico para esse. O jogador está um pouco de cabeça quente. Então, há um momento do qual ele iria um pouco extrapolar. Então, seria um entendimento, seria suficiente esse cartão, porque depende da reação. E depende do que poderia ter ocasionado isso.
Então, eles acharam melhor não ser implantado. E aproveitando sua colocação, só para também melhorar, a respeito do jogo parado, tempo parado, também estava em votação, para que pudesse ter o jogo específico. Hoje o árbitro, ele também é cobrado pela a decorrência do jogo, o andamento do jogo, proporção de bola em jogo. Então, tudo isso nós somos cobrados. Então, tem um percentual de bola em jogo. E viram que isso iria também impactar. Então, o que acontece? Você é um torcedor, você vai até o estádio para poder ver o futebol. Mas aí você vai ver mais o quê? Faltas, jogo parado ou futebol em si. Então, até nessa classificação nós somos também exigidos. E vai retornando o cartão, eles foram voltados e não foi aceito dentro do contexto da regra. Importante isso. E ainda nesse tema de cartões e de jogo parado, eu recebi aqui uma pergunta que ela, mais ou menos, ela diz assim, Michael, existe meio que uma liturgia, algum, digamos que, acordo não falado, em que uma chegada, por exemplo, eu pego o tornozelo de alguém, né? Como que faz para definir se é para amarelo ou para vermelho? Quais são os critérios que levam alguém por exemplo, que te levam a expulsar alguém numa falta? No caso, como o espaço, a veracidade, a regra diz aonde bate e com o que bate. Então, o jogador ele tem a posse da bola. Então, hoje o árbitro analisa até a distância que o jogador vai até a disputa, a sua localidade também, o pé do adversário esteja no chão, fixo ou não. E isso é um critério do qual nós temos que analisar em frações de segundos se ele é para amarelo ou se é para vermelho. Amarelo, foi um calço temerário. Amarelo, foi uma entrada temerária. Então, todas essas diretrizes do cartão, nós temos que saber aonde que se encaixa naquele lance. Do tornozelo, o contexto da bola estava nas proximidades, da forma como ele agiu, era suficiente para haver a disputa. Então, ele já foge um pouco. Então, hoje nós temos uma tabela que é do branco para o amarelo, do amarelo para o vermelho. Então, do branco para o amarelo, imprudente. Aí, do branco para o amarelo. Aí, do amarelo, ele vai subindo, já cabe a temeridade. Da temeridade vai subindo, aí sim, já cabe o vermelho. Então, nós vamos analisar o amarelo, o calço temerário, foi na altura do tornozelo, pé lateral. Mas aí ele subiu e a bola não se encontrava. Velocidade, a veracidade de como ele veio. Então, eu torno a dizer que o árbitro tem que estar bem encaixado no lance para tomar a melhor decisão. Eu sempre vou bater nessa tecla que é para poder entender. Só para tirar outra dúvida que me veio agora à mente. O árbitro estava muito próximo do lance e não acertou. Hoje nós temos um trabalho específico para ter uma distância cabível, que é para olhar cabeça, tronco e pé, que é para poder olhar. Vejamos só, se você se aproxima de mim, você vai olhar só meu pé. Se você distanciar mais um pouco, olhar o pé e a cintura. Se vier mais para trás, você vai ver o quê? O corpo todo. Então o árbitro tem que olhar o quê? O corpo todo. Nem sempre a falta vai ser embaixo. Beleza? Só para esclarecer. Voltando ao ponto. Quando ele foge desse ponto, quando vai, sola do pé, o impacto, se houve o recuo ou não, certo? Se a bola ainda estava no contexto da jogada ou fora, aí sim, ele vai analisar. Opa, a bola estava fora. Foi na altura ali da tíbia, que é da canela, que é o vermelho. A distância, a extensão da perna. Então, tudo isso o árbitro ele tem que, em frações de segundos, entender que é para poder tomar a melhor decisão. Essas são as classificações que o árbitro tem que entender nas faltas, que é para cartão e que não é para cartão. E que nós temos os treinamentos específicos para isso, constantemente. Perfeito. Outra pergunta que eu recebi aqui, Michael, existe algum tipo de lance que aconteceu e tem que expulsar? Não compreendi. Tipo, se algum tipo de falta, no momento que ela acontece, automaticamente você tem que expulsar algum jogador. Tipo, eu consigo imaginar aqui, sei lá, um carrinho por trás, uma tesoura. Sim. Esse tipo de lance. Então, existe algum tipo desses lances assim que quando aconteceu você tem que expulsar? Sim, perfeitamente. Por quê? A regra diz que eu tenho que o espírito do futebol e a integridade física do atleta, de ambos as equipes,
certo? Então, quando oferece o risco e coloca em perigo, o árbitro, por si, tem que tomar a melhor decisão. Então, até nesse agravante, veja só, no meu relatório, o jogador deu uma entrada deslizante, que o carrinho é uma entrada deslizante, e acertou o joelho do seu referido adversário. E o mesmo retornou para a partida. É uma coisa. Agora, ele não retornou, é um agravante a mais, certo? Por quê? Porque ele causou um dano maior. E essa tomada de decisão, ela tem que ser feita no momento. Um carrinho, uma cotovelada, um soco, um murro. Então, tudo isso, o árbitro ele tem que tomar a decisão de imediato. Você pode ver em alguns jogos, o árbitro já vem com o cartão já ali em cima. Não. Que, na mão. Ele não chega, tipo do amarelo, ele chega aí amarelo. Não. Quando o lance já é de uma gravidade extrema, aí se ele já vem puxando, já tomando sua decisão, puxando o cartão, lógico, óbvio, sinalizando para que todos possam entender que aquela decisão ali está correta. Ou dentro da visão do árbitro esteja correta. Uhum. Perfeito. Outra pergunta aqui, Michael. Como que você avalia, né, os cartões que você acaba tendo que dar quando algum jogador ou membro de comissão ofende diretamente você ou algum dos seus companheiros dentro do jogo? Certo. Primeiramente, o árbitro. O árbitro, por si, pelo seu deslocamento e da forma como o treinador, o seu auxiliar, o preparador físico, resumindo, a comissão age de uma forma que não deveria, né? Foge do contexto e acaba se exaltando de uma forma ríspida. Então, daí nós vamos analisar. Porque ele vai se manifestar tanto com a voz e como com gestos. E a regra tem isso. Então, desaprovar com gestos e palavras e também expulsar por proferir palavras ofensivas e grosseiras após a decisão ou a este árbitro. Então, até a nossa forma de redigir na súmula, nós temos que estar bem esclarecido nesse ponto, para não gerar dúvida. Então, suponhamos, o treinador vai e me insulta de uma forma com palavras ofensivas e grosseiras. E até isso eu tenho que narrar quais as palavras que ele narrou. Então, diretamente. E o assistente, conforme o assistente número 1, fica ali próximo, fica próximo não, né? Fica ao lado, né, dos bancos, praticamente, e principalmente do banco número 1, então constantemente ele está ouvindo. E ali fica mais criterioso da forma como ele vai interpretar aquela palavra. Um exemplo. Muitas das vezes, como é usado o termo, né? A porra do jogo. É normal, porque assim, nós temos que entender que o jogador está ali na flor da pele. Mas ele não pode se exaltar. Eu não xingo o jogador para não ser xingado, tanto que eu trato como senhor. Né? Até o sub-12 eu trato como senhor. E até uma vez o setor jurídico achou engraçada a forma como eu agi. Mas é uma forma de respeito. Então, não xingo para não ser xingado. Você me respeita, eu lhe respeito. Se você fugir dos parâmetros, você será punido. Então, uma das coisas que eu sempre falo, das vezes que me chamam para conversar, eu disse, olha, o senhor é um profissional, não é? Você é um treinador, você não estudou? Estudei. Eu estudo todos os dias. Até um amigo meu estava brincando que é igual a medicina, a gente tem que ficar ali estudando todo tempo. Mas irmão, essa é a nossa vida diária. Você tem que estar ali todo o tempo na regra, falar da regra, dar uma lida na regra 1, regra 2. E aí, para entender, então, eu digo muitas vezes, professor, eu não vou atrapalhar o senhor, mas também peço que o senhor faça o seu trabalho dentro de campo, coordene a sua equipe, para que eu possa também trabalhar. E assim, Deus lhe abençoe e um bom jogo. Mas se ele fugir, aí é punido, da forma como ele vai falar as palavras e também gesticular. Olha, Mike, eu acho que se eu fosse árbitro eu não ia durar muito não, cara. Porque eu tenho um gosto pelo cartão. Eu não sei, acho que ele era um árbitro de Minas Gerais, acho que ele até parou já, Michael. Que ele tinha o cabelo Ricardo assim bem Marques. curtinho. Hã? Com cabelo curtinho, Ricardo Marques? Não sei, que ele só chegava assim, beleza, valeu, toma teu cartão, eita, tchau. Que ele era da Série A, eu não lembro o nome dele, cara. Eu acho que é o Ricardo Marques. Hoje ele faz parte da nossa comissão da CBF. Ricardo Marques. Ricardo Marques. Isso. Ricardo Marques Ribeiro. Ele mesmo. Se eu fosse o juiz, eu seria ele. Que meu irmão, beleza, vai, eu tomo vermelho, vai pra casa, tchau. Eu não ia durar uma rodada.
aproveitando sua colocação, que me veio agora há pouco na mente, Maicon Matos, os árbitros da Sul-Americana, nós tínhamos o Oscar Ruiz, que hoje também faz parte, ele é instrutor FIFA, da Conmebol, o Henrique Cáceres, que hoje é um dos nossos instrutores também, e o Henrique Osas. Por que eu estou citando esses nomes? Porque todos eles, um exemplo, o Vilmar Rodão, colombiano, ele tem 74 jogos, 84 jogos, ele tem 95 cartões vermelhos, então quer dizer que é 2 vermelhos por jogo. Mas, o que eu quero te dizer, ele não vai, muitas das vezes, maldosamente, as pessoas utilizam no ramo esportivo, o Arthur tem uma arma. Não, não é uma arma. É o que a gente pode fazer. Tomar uma decisão. Um exemplo. Se você vai me xingar, para que eu vou te xingar? Não vai adiantar nada. Eu tenho que tomar uma decisão. O que eu tenho para tomar uma decisão? Primeiro, chamar sua atenção. Ei, senhor, calma. Você não vai se acalmar? Você não vai se controlar a cabeça? Concentre-se. Respira, calma. Então, ele é um trabalho até de psicólogo. Calma. Mas, professor, calma. A minha decisão é essa. Beleza. Não conseguiu, tem que ter um amarelo. Continuou, infelizmente, o amarelo e vermelho, o que eu vou fazer? Você vai se exaltar, aí você vai ultrapassar os limites, e aí eu não vou poder fazer nada. O ato, ele é imparcial. Ele é para cumprir a regra do futebol. Ele é a pessoa ali direcionada porque constantemente ele está ali na regra. E você, como você acabou de mencionar, tendo essa oportunidade, seria um grande árbitro. Rígido. Não, nós temos um exemplo, né? O Marcelo Filho, meu pai. Marcelo Filho, presidente da CEAF, e meu pai dentro de casa. Uma coisa assim que eu e ele, nós nos tratamos muito bem. E ele, né, meu pai agora, mas como o árbitro Marcelo Filho, até no livro do Castelão, a história do Castelão, ele tem 84 Sampaio Moto, mas também são 92 cartões vermelhos. O vermelho era... Chega, beleza, valeu. Vai lá pro chuveiro, toma aqui. Qualquer coisa, passa lá na ouvidoria, pode fazer, tá lá com seu recurso. Verdade. E, Michael, outra pergunta que a gente tem aqui é: por que a arbitragem não tem um jeito único de arbitrar? Por que ela muda de país para país? Compreendi. Isso pode ser da cultura, talvez? Eu acredito que sim, pela cultura, pelo cidadão, pela performance, pelo comportamento. Então, eu digo assim, um exemplo, nós participamos agora dos treinamentos e é passado isso para os jogadores. Exemplo, na comissão, eu vou dar um exemplo. O Pepe Guardiola, a pré-temporada dele, ele não foi para campo. Porque eu gosto de estudar esses treinadores, porque eles vieram estudar aqui no Brasil. Ele é fã do Tele Santana. Então ele veio procurar o que era de melhor no Brasil. Então ele procurou o quê? O livro do Tele Santana. E a pré-temporada dele, primeiramente, é o quê? A mente. Então, a temporada dele é a mente. Ele tem que tratar a mente. Por quê? O nosso corpo é uma máquina. Então, quem comanda a mente e o coração, mas ele vai se preocupar mais do que com a mente. Porque ele fazendo isso, ele vai ter o controle do jogador. Um exemplo, o time leva um gol. O que o treinador fala? Calma, vamos trabalhar para poder ir atrás do gol do empate e assim sucessivamente o gol da vitória. Aí eu parei para analisar assim, eu digo, se o treinador está calmo, a equipe está calma no sentido de quê? De ser o autocontrole nos atos, e sabe entender o que o futebol e o que o potencial de cada jogador em conjunto tem de melhor, pois eu vou fazer isso. E assim eu acredito que lá fora eles utilizam, no meu entendimento. E aí é o incentivo do qual que eles vão aprimorando. E o futebol em si, ele não é igual. Tem o futebol europeu, tem o futebol árabe, tem o futebol inglês, tem o futebol espanhol. E assim, a arbitragem, ela também tem esse parâmetro. Então, tanto que hoje eu vejo, como muitas das vezes nossos companheiros estão sempre falando, que a
A CEAF, tanto daqui como a nacional, está batendo todo tempo em cima, buscando o quê? O aperfeiçoamento para que o senhor possa apitar aonde você estiver, em Minas Gerais, São Paulo, e o Michael possa apitar da mesma forma em São Luís do Maranhão, em Pinheiro, em Chapadinha, em Imperatriz, no Maranhão, em São Luís, em qualquer lugar. Então, o árbitro, ele também é identificado pela forma que ele apita. Ó, o Michael, ele tem essa característica. Meus companheiros também têm, cada um tem sua característica. E assim sucessivamente. Ah, como você falou, o Ricardo Marques. Ele chegou no pau amarelo, pronto. É o jeito dele. Ah, mas por que o outro não é assim? Não sei. Não sei ele falar. Não sei. Porque é uma performance dele. O Vilmar Rodan, outro exemplo, o colombiano. Ele não fala com o jogador. Ele foi até chamado pela FIFA porque ele não fala com o jogador. Tu pode ver o semblante dele. Tanto que a galera chama ele de árbitro gelo. Ele é todo tempo assim. E o que que o que os treinadores falam? Não vai falar com ele. E uma vez perguntaram para ele, eu tive a oportunidade de perguntar para ele via Instagram, porque ele disse, Michael, é simples. São profissionais, são capacitados, tem uma estrutura, tem todo um aparato. O que eu vou falar? Nada. Eu não vou poder falar nada. Então o que eu tenho que fazer? Me concentrar no jogo, buscar a minha essência e aplicar a regra. A essência do qual ele tem, a velocidade, a dinâmica do jogo, a leitura do jogo, e assim com o trabalho com todos para poder ter êxito no jogo. Só. Aí eu parei assim, eu digo, entendi. Até na resposta ele foi objetivo. Ele não deu. Até isso o homem é meio rígido na resposta. Então é isso que foge um pouco do entendimento dos demais. Porque o torcedor ele vai querer sempre que o time dele ganhe. E é o melhor. Mas e aí o árbitro tomou uma decisão errada no entendimento dele. Ah, o árbitro errou. Me perdoe. Errando. E, Michael, sobre essa, agora pegando o gancho que você falou, né, sobre erros, sobre arbitragem, a gente tem quase que 5, né, 6 anos, talvez, com o VAR aqui no Brasil, né? Como que você já faz essa... Mais uma pergunta que o pessoal que deixou pra gente, né? Como que você avalia essa implementação lá do Brasil, essa implementação do VAR no Brasil, né? Se você é a favor, se você é contra, como que funciona para vocês, querendo ou não, pode ter sido um auxílio, uma ajuda, né? Como que você avalia essa entrada do VAR aqui no Brasil? Eu acho não. Eu tenho como dizer que é muito bom. Ajuda no nosso desenvolvimento, ajuda na dinâmica que o jogo apresenta. E o termo que eu vou utilizar agora, como os demais, é aprimorar e poder melhorar o futebol. Porque as dimensões do campo fica um pouco complicado, porque eles imaginam que sejamos uma máquina para poder chegar. Quem é mais rápido, a bola ou o árbitro? A bola. Ah, mas o árbitro errou. Sim, mas ele está se deslocando, ele está buscando. Então o VAR veio para exatamente isso, do impedimento, de um cartão que não conseguiu ser identificado, bola dentro, bola fora. Então o VAR ele veio para exatamente isso, que é para poder melhorar. Só que muitas das vezes as pessoas não entendem. Ah, ele errou. Ah, ele errou. Ele errou. Tá, mas se você parar para analisar, ano passado na estatística, nós tivemos 97% de acerto. 97% de acerto. Pode falar. Tô te ouvindo, pode falar. Ficou mudo agora. Nós voltou. Temos isso. Opa, tá me ouvindo agora? Tô, pode falar. E constantemente nós estamos tendo esse desenvolvimento, acho que desse da internet, esse desenvolvimento de melhorias. Em 2022, eu fui para Águas de Lindóia, o PRAB, né, que é os Árbitros Promissores do Brasil. E lá nós tivemos uma palestra sobre o VAR e um treinamento VAR também. Então foi muito bom. Ali você vai entender o que acontece, como passo a passo, como é que é traçado a linha, a importância do qual Pode falar.
Entendeu? Tá, voltou? Pronto. Uhum. Pode falar. Voltou? Uhum. Pronto. Sim, pode falar. Então, daí, tudo isso ele vai trazer essa melhoria para todos nós, que oferece também melhoria para o futebol. E lá nós tivemos essa oportunidade. Só que lá nós não tivemos o VAR específico, nós tivemos o VAR Light, que são o drone e algumas câmeras localizadas em pontos factuais do jogo. As grandes áreas, meio de campo, e o gol e a bola dentro e fora, certo? É o gol fundo do gol, a câmera atrás. Então, eu confesso a você que é uma grande importância, muito, muito bom mesmo. Perfeito. E falando aí também sobre as questões das decisões, Marco, que vocês tomam em campo, eu recebi uma outra pergunta aqui que fala assim: alguma vez você se sentiu envergonhado ou intimidado em ter que reverter uma decisão dentro de campo? Não, nunca fiquei com vergonha, não. Primeiro que essa decisão, do qual, como você falou, Michael, como é que vocês conseguem fazer isso tão rápido? E ali no plano de trabalho, eu disse, olha, eu vi dessa forma, Michael, meus companheiros, não é dessa forma. Eu vou lá e tomo a decisão correta. Por quê? Porque eu preciso respeitar o espírito do futebol e o espírito da regra. E assim, não havendo um dano maior, não é para prejudicar a equipe. Não, no meu entender, eu tomei daquela decisão. Errei, vamos consertar. É um consertar para poder ser coerente na melhor decisão. Então, nunca me senti envergonhado, não. Perfeito. A gente está chegando já aqui nas últimas perguntas, Michael, mas tem uma que eu achei bem interessante, que é sobre essa nova ideia do impedimento, né, que eles estão querendo implementar. O que você acha sobre essa possível nova regra do impedimento, né? Se você é a favor, contra, vai diminuir as polêmicas, o que você acha? Eu acredito que sim, irá diminuir os erros, né, e o entendimento dos torcedores, dos telespectadores, da crônica, que muitas das vezes, maldosamente, vão agir de uma forma que não deveria agir. Por quê? Eu confesso a você que, para mim, a função mais difícil é de assistente. Meu nobre é muito difícil. Você sabe que é você bater uma palma, a bola saiu do pé. E aí? Você tá entendendo? Então, diz assim, o árbitro, mas no meu conceito, então, tanto que nós tivemos esse momento dinâmico, eu preciso que fique na frente da unidade. Tá, Castro, só me dar um minutinho? Tudo bem. Pois não, meu nome. Então, pode falar. Voltando ao contexto. E teve esse impedimento, essa facilidade, esse conceito em si, é muito bom mesmo. Muito bom. Olha, eu estava pensando, Michael, assim, na minha opinião, né, que talvez não pudesse ajudar muito, porque iria só mudar, na minha opinião leiga, iria mudar o ponto de discussão da jogada. Porque ao invés da gente ter, por exemplo, apenas uma parte do corpo adiantado ou não, nós teríamos que ver se o corpo passou 100% ou não. Na minha visão, poderia ficar igual e apenas mudar o ponto da discussão. Se for o corpo todo ou se for uma parte. Você concorda ou você discorda? Dentro do seu análise, o que favorece o adversário no momento que ele esteja na linha ou não, então, tanto que a regra lá teve essa modificação do uso do ombro, que também houve para facilitar. Só que daí eles tiveram também o entendimento do que? Da onde que a proporção que o corpo favorece para poder ter melhor tempo de resposta. O ombro agora ele conta ou não conta pro impedimento? Conta. Continue, beleza. Perdão. Assim, o ombro dele valida, ele tem, hoje é validade. Só não o braço, só não a mão, a parte do corpo não. Mas hoje o ombro ele é validado. Então, para melhor entendimento das pessoas. Então, tendo esse ponto de partida, no momento que é traçado as linhas, e aonde ele favorece no momento do contexto da jogada, essa análise do corpo
ou até 50% do corpo, eu acho, no meu entendimento, melhor, para poder também ter o tempo de resposta, né, que é a precisão, e o tempo também de resposta que o jogo irá favorecer. Então, tanto que muitas das vezes hoje é repassado que você usa o delay, né, que é o tempo do que o jogador esteja em posição para que ele possa tocar na bola, ou dentro das descrições, que são muitas, né? Se eu for falar, vou me estender um pouco a mais. Então, para ser mais objetivo. Então, nesse contexto, o uso hoje do corpo, para mim, é mais fácil do entendimento, o feeling, né? Como é passado. Uhum. Boa colocação. Perfeito, perfeito. E, Maicon, a gente já vai chegando aqui no final do nosso bate-papo. Queria primeiro te agradecer pelo seu tempo, por nos ajudar a aclarar diversas dúvidas que a gente tem. Futebol é porque no Brasil todo mundo acha que pode ser juiz, que pode ser jogador, que pode ser árbitro. Mas não é assim, né? São especificidades claras. E, bom, muito obrigado pelo seu trabalho também, por ser um dos principais atos que a gente tem aqui no nosso quadro do Maranhão, né? E que você continue emergindo bastante aí no quadro da CBF. Eu espero ver você aí na Série A do Brasileiro em breve. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço pelo seu convite, agradeço estar aqui presente, poder passar um pouco do que eu venho, né, adquirindo, que eu já adquiri. Você é uma pessoa de um coração grande, um cara bacana, um cara bondoso. E poucos momentos, né, que estávamos ali, você sempre ao meu lado conversando. E hoje eu estou aqui com você. Parabéns. Desejo a você o céu como limite. Quero que você cresça. É um cara que é fã do futebol, é um fã do esporte. E é um cara jovem, muito bom. E agradeço. Eu estou aqui para somar e, se possível, também multiplicar. Também queria agradecer esse tempo que você reservou para mim. Queria também agradecer os companheiros que estão sempre à nossa ajuda, ali somando. Teve as pessoas do qual estão sempre ali nos ajudando, o seu Júlio Gonçalves, o cara que veio, acreditou, tanto que participou da palestra. Ele viu como é que é a grandiosidade de uma vida de um árbitro, como é que é o pilar físico, o professor Carlos Augusto, a comissão de arbitragem, e buscando sempre o melhor para ser aplicado dentro de campo. E isso é maravilhoso, porque você entender o espírito do futebol. E hoje eu tenho essa oportunidade de poder passar, e você ser também um amante do futebol. Muito obrigado. Pois é isso, meu amigo. Espero que a gente possa se ver em breve, viu? Um grande abraço a você e toda a sua família. Para você também. Forte abraço, meu nome. À disposição. Valeu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Deixa seu like, se inscreve no canal. A gente se vê nas próximas edições do De Cara com De Castro. E no decorrer da semana eu vou postando aqui os cortes, tá? Com as respostas que o Maicon deu, para quem quiser ver só um assunto específico, né? Para que vocês possam achar. Então, um grande abraço, pessoal. Valeu. Castro, Tamo junto. Claro, pode. Depois tivemos uma oportunidade, quero lhe presentear com uma camisa. Por favor, eu aceito. É claro que eu aceito. E eu vou querer o livro de regras, que eu também quero estudar, entendeu? Para melhorar meus contatos. Estará junto. Né? Estará junto, sim, senhor. Com todo prazer. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, Maicon. Um abração. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.